Voltamos com a nossa conversa com o escritor aqui de Jacareí, o Carlos Lemes. Bom, Carlos, no primeiro bloco a gente terminou falando sobre o seu livro de estreia, né, o Nascidos de Novo, que faz esse apanhado sobre a religião, né, a cristã. E você falou que é evangélico há mais ou menos 30 anos, né? Eu sou há mais tempo. Eu tenho 35 anos como cristão evangélico. A sua família, a base é católica? Não, minha família, a base é espírita. Espírita? Eu fui espírita até os 28 anos de idade. E convicto, lia muito livros espíritas, né? Eu gosto muito de história da humanidade. Então, sempre gostei de ler livros que falassem sobre a humanidade, falassem sobre coisas de outras épocas, né? Então, sempre me interessei muito. Eu lia muito livros espíritas, né? E tinha convicção do espiritismo. Não quero que, né? Mas eu mudei, né? E tive essa mudança aos 28 anos, porque aos 28 anos, pela primeira vez, eu resolvi ler a Bíblia, né? Eu sempre lia a Bíblia, mas nos livros que eu lia do Espiritismo. Então, era sempre voltado para aquele tema que estava no livro. Mas a Bíblia mesmo, eu comecei a ler aos 28 anos de idade. Não tive... A gente sempre fala assim que você teve um problema e foi para a igreja. Não, eu nunca tive... Eu não posso dizer assim que... Teve um chamado? Não, nunca tive assim uma coisa grave na minha vida, alguma coisa, não. Simplesmente foi porque eu resolvi ler e entender, né? Eu sempre fui muito de buscar entendimento a respeito das coisas. E eu comecei a prestar atenção. Eu falei, caramba, tem uma coisa diferente aqui, não é isso, né? Eu sempre falei assim, entre eu, espírita, e um católico, por exemplo, ou um evangélico, a única diferença é que eu creio na reencarnação e eles creem na ressurreição. Aí depois eu fui falar, mas Jesus nunca falou de reencarnação, Jesus falou de ressurreição. A Bíblia fala de ressurreição. E Jesus falou, eu o ressuscitarei no último dia. Então essa coisa me chamou a atenção, aí eu fui buscar entender melhor. E a partir daí que começou a mudança. Eu comecei a ir na igreja, na Embraer tinha um grupo que se reunia todos os dias na hora do almoço, né? É um grupo de funcionários da Embraer, né? E lá tinha de tudo, né? Tinha engenheiros bastante renomados dentro da aeronáutica, dentro da empresa, com cargos, né, altos no escalão da empresa, e também tinha pessoas simples como eu ou com qualquer outro lá, que estavam ali para falar a mesma coisa juntos. E a gente se entendia numa conversa bastante informal, mas profunda, né? E aquilo eu fui como curioso, comecei a ir. E depois de um ano, pela primeira vez na minha vida, eu pus os pés numa igreja evangélica. Depois de um ano. E confesso, até falar para as pessoas, né, que eu tinha vergonha, né? Porque a minha vida toda, até os 28 anos, eu dizia que ser um evangélico ia ser ignorante, né? E aí Deus resolveu me dar um tapinha com luva de pelica, né? Porque eu fui lá e descobri que as pessoas que eu tinha como um grande respeito e renome dentro da empresa eram pessoas simples que falavam de um evangelho diferente, uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E pela primeira vez eu entrei numa igreja evangélica, eu tinha vergonha, né? Até eu me acostumar, eu falava que eu não era irmão, eu era primo, né? Brincava assim, né? Mas aí eu comecei eu sempre fui esse lado meu de absorver as coisas e buscar entendimento, depois esse lado meu de professor, de querer explicar e querer tudo mais. E lá mesmo, nessa igreja que eu fui, era lá na Vista Verde, em São José, porque não podia ser aqui em Jacareí, tinha que ser longe, né, para que ninguém me visse lá. Mas ali eu comecei a desenvolver, comecei a crescer no conhecimento e comecei a ensinar também. De lá eu voltei para Jacareí, fui para o TBB de Jacareí, Templo Batista Bíblico, que fica ali no final da Rua Barão. Sei. E ali eu fiquei, estou lá até hoje, né? Na verdade eu perguntei do seu interesse pela história da religião, né? Você escreveu um livro sobre isso, porque recentemente, de uns anos para cá, a gente tem visto várias partes do mundo cristofobia, né? As pessoas, a gente vê queimando igrejas, na Nicarágua lá expulsando freiras, padres, no Brasil também é um preconceito enorme contra quem é católico, evangélico. A que você atribui isso? Qual que é a sua análise sobre a situação? Na verdade, a perseguição sempre vai existir, seja qualquer religião, né?
eu posso dizer assim, existe uma guerra entre a luz e as trevas, eu diria assim, né? Então vai sempre existir. Não que a pessoa que às vezes briga comigo porque eu sou um evangélico, ele esteja nas trevas, não é isso. Mas existe sim por trás de tudo isso, porque eu entendo que a gente vive assim uma aparência, porque o que mais importa é o que está atrás de tudo isso. Eu diria os bastidores, que é o lado espiritual, né? Às vezes o meu vizinho, ele se incomoda comigo ou me incomoda, não é por causa dele, né? Jesus falou, não despreze o pecador, despreze o pecado, né? Se uma pessoa está te agredindo, entenda que Jesus falou, se ele te agride numa face, vira outra. Mas é complicado você viver isso de uma forma física, né? Quando você olha aquela forma física, fala assim, poxa, o cara me deu no rosto, eu não vou virar outra face. Mas não é isso, ele está dizendo de uma forma espiritual, né? Então, aprenda a amar as pessoas. Quando por exemplo, Deus tem 3 tipos de vontade. Eu cito isso no meu livro. Ele tem a vontade soberana dele, quando ele escreve lá que o mundo vai ser refeito um dia, segundo a vontade dele, é a vontade soberana dele. Não adianta eu querer impedir isso. É a vontade dele. Existe uma outra vontade que é a vontade moral. Na Bíblia está escrito, não matarás. Mas não tem uma trava num gatilho que me impeça de apertar um gatilho contra alguém, né? Não existe isso. É moral isso. Agora, existe uma vontade individual, aquela que é só para você. Então, por exemplo, uma pessoa sai da sua família e vai lá no meio dos Yanomamis, como eu conheço uma pessoa que foi lá e levou seu filho de meses. O filho dele pegou malária 5 vezes no meio dos Yanomamis. Mas ele tinha amor pelos Yanomamis e estava lá pregando o evangelho. Mas não é para mim, é para ele. É vontade de Deus para a vida dele. Então, a gente tem que ter esse entendimento espiritual para poder compreender o que acontece à nossa volta. Mas isso é só quando você realmente tem o que Jesus falou, né? Importa-vos nascer de novo. Precisa ser uma nova criatura, né? Isso vem de Deus, não vem de nós, né? Tem até a gente lembrar daquele livro do Dostoiévski, O Crime e Castigo, que tem uma das frases que mais me marcaram no livro é: se Deus não existe, tudo é permitido, né? Pois é, mas ele também falou, dentro de nós existe um grande vazio do tamanho de Deus, né? Dostoiévski, certo? E são livros que fazem a gente pensar muito na coisa da culpa, né? Sim. De carregar arrependimentos. O arrependimento, na verdade, é uma outra coisa que eu falo também. Né? Recomendo você ler meu livro. Mas o arrependimento é mudança de atitude. O arrependimento não tem a ver com remorso. O arrependimento não tem a ver com uma coisa que eu fiz e fica penando por causa daquilo. Não. O arrependimento é uma decisão, né? Assim como o amor é uma atitude, o amor é um verbo, né? Amar exprime uma ação, né? O arrependimento também, né? Arrepender-se. É mudar de atitude. Eu estou indo por esse caminho, não quero mais, vou para o outro, né? Isso porque eu decidi. Eu sou cristão hoje por decisão minha, ninguém me obrigou, né? Então, é isso que a gente precisa ter, esse conhecimento, esse entendimento, de que Deus nos dá essa liberdade de decidir, né? Eu posso escolher o que eu quiser na minha vida, o que eu não escolho é a consequência, né? A consequência ela vem daquilo que eu faço, daquilo que eu tomo de decisão. Mas eu sempre falei, né? Falo para as pessoas, ser cristão vale a pena. Mas você vai passar por não pode. É um monte de não pode. Não, tudo posso. O apóstolo Paulo falou, tudo posso. Nem tudo me convém. Então eu tenho que ter esse entendimento. Então isso vem com a maturidade. É a diferença do nascer de novo e do ser, o crescer na sua salvação, né? Você vai desenvolvendo aquilo que você ganhou de presente. Deus te deu um presente, agora eu preciso germinar esse presente e crescer. Isso é a santificação, né? Entende? Então, isso leva tempo, pode levar a vida inteira. Entendeu? E o segundo livro, que é o livro da formiga? Então, o segundo livro, quando eu escrevi o livro, eu falei, agora eu vou fazer a peça de teatro, eu vou escrever a peça de teatro, né? E a peça de teatro, ela é uma história já contada dos irmãos Grimm, né? Os irmãos Grimm, eles são 2 alemães, né?
que escreveram várias histórias infantis, o Chapeuzinho Vermelho, o Rapunzel, aquelas histórias já conhecidas. E tem uma história deles que chama Formiguinha Neve. A Formiga Neve é uma formiguinha que fica presa na neve e aí ela começa a pedir para uma série de bichinhos que estão passando, um cachorro, gato e tal, e ninguém ajuda. E no final do livro, da história, né, dos irmãos Grimm, ela pede para Deus, né? E Deus, fala lá que tudo vê e escuta, ordenou que acabasse o inverno e viesse a primavera, né, para salvar a formiguinha. E na história dos irmãos Grimm, a formiguinha fica feliz e vai embora para casa, feliz da vida, com as folhinhas verdes, né? Eu ouvi essa história com 8 anos de idade, né? O meu pai comprou um discozinho, naquele tempo tem uns discos, né? Você põe na vitrola e fica escutando. Eu ouvi até furar, né? Cansei de ouvir aquela história, tanto que ela ficou na minha mente. Mas eu sempre me perguntei que formiga é essa, ou que ser é esse, né? Que é salva por Deus de morrer e não quer saber que Deus é esse, né? Então, eu escrevi a segunda parte da história, que é a formiguinha querendo saber quem é Deus, né? Só que eu queria fazer isso no teatro. E eu vou fazer no teatro, né? É o meu projeto. Só que, de novo, quando eu comecei a escrever a peça, veio de novo aquela inspiração. Você não vai escrever a peça, você vai escrever um livro. Por quê? Porque uma peça de teatro ela tem um custo elevado, né? E eu quero fazer 10 apresentações, não uma só. Eu quero montar a peça de teatro e fazer 10 apresentações. E ela tem um custo que já agora eu estou começando a me envolver com as pessoas do teatro. Ela vai girar em torno de 50 a 80 mil reais, uma peça de teatro. Aí eu resolvi escrever o livro, porque no meu projeto, o livro vai financiar a peça de teatro, né? E agora, começa daqui para frente, o livro está pronto, né? Eu consegui, no mesmo caminho, fazer o livro, fazer as gravuras, conheci pessoas que fazem ilustração para livros, né? E foi uma surpresa muito grande, porque essa pessoa que fez a ilustração, ele não é um ilustrador de livro infantil, ele faz logotipo, faz essas coisas de arte para a indústria, né? E nós combinamos junto, ele falou, não, eu vou fazer. E fez, ficou muito feliz, porque ficou muito bonito o livro, né? Eu estou muito satisfeito com ele. Vai ser lançado agora em janeiro. Dia 20 de janeiro, na Sala Mário Lago, né? Estão todos convidados, eu vou depois enviar os convites. Eu vou fazer o lançamento do livro lá, né? E a minha intenção é que eu encontre, nessa caminhada agora até a peça de teatro, que no meu planejamento, que começou diário de planejamento, eu já fiz tudo já pré-estabelecido, eu tenho um propósito ainda, ele não é somente um propósito, ele é um projeto que tem uma data. Então eu pus uma data de março de 2024 para realizar a peça, a primeira apresentação. Então de hoje até lá, eu vou fazer toda a parte de levantamento de fundos, né, de captar esse dinheiro para poder fazer a peça. E a minha intenção é que eu consiga com o livro, porque como é que eu fiz? Eu quero ir atrás de empresários ou pessoas que possam me ajudar nesse sentido e que invistam em um volume de livros. Por exemplo, eu fiz criei várias cotas, né? Uma cota de 50 livros, que custa em torno de, vai dar R$ 1.750, perto de R$ 2.000. E para mim, que pessoa física, R$ 2.000 é muito dinheiro, mas para um empresário, para uma empresa fazer uma boa ação, não é. Então, se ele comprar 50 livros, eu pego esses 50 livros e ele pode dar esses 50 livros para crianças. Quantas crianças? Ele vai numa creche, ou ele vai num orfanato, ou ele vai numa escola, ou ele monta algum evento com alguma coisa que ele possa dar esse livro. E esse livro, ele traz atrás, na última página do livro, um encarte da peça de teatro, dizendo, um agradecimento, dizendo, você, ao adquirir esse livro, você investiu na peça de teatro A Formiga Nicodemos, vá até o guichê do teatro e retire o seu ingresso gratuitamente. Então, ele vai presentear a criança duas vezes. Porque ele vai dar um livro para a criança ler, vai incentivar a leitura, vai incentivar a criança a ter o hábito de ler, né? E também, no final, ele vai incentivar a criança a ir ao teatro, né? Então, esse é o meu projeto. Proporcionar para as crianças
e a minha conta é uns 2.500 livros mais ou menos, e eu vou conseguir. Né? Ele vai proporcionar para 2.500 crianças 2 presentes. O presente do livro e a peça. E o presente da peça. Né? Então, de hoje para frente, eu estou indo atrás de patrocinadores, pessoas que acreditem em mim primeiro, né? Porque é algo que eu estou fazendo com o coração, e acreditem no projeto, né? Invistam em proporcionar essas crianças aí, na maioria, com certeza, serão crianças que não têm condições, né? Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.